Um abraço a todos que estão participando do AUP. Pois é, eu durante esse final de semana recebi algumas informações de pessoas que estão participando de reuniões periódicas da CBF com todas as áreas, né, que, claro, competem à CBF e que participam, de certa forma, de um jogo de futebol, como, por exemplo, a área médica, que é total responsável neste momento por esses protocolos de retorno ao futebol, a área da arbitragem também, que tem feito reuniões com a CBF, e também o pessoal do controle de dopagem. E conversando com essas pessoas, recebi algumas informações importantes do que está sendo trabalhado nos bastidores pela CBF, projetando o retorno do futebol, do calendário nacional aqui no país. E até tomei nota aqui de algumas informações. A principal delas é a CBF trabalha, Prieto e amigos, com a data da segunda quinzena de julho e início do mês de agosto para a retomada do futebol. É importante a gente fazer um parênteses sobre isso, porque a informação que recebi, ela vem com esse asterisco. É uma data que é de uma previsão. A CBF, de forma alguma, vai pressionar ou vai atropelar as autoridades, aquilo que as autoridades de governo, sanitárias, colocam em relação ao quadro, ao cenário de pandemia. E, portanto, essa data ela pode ser jogada lá para frente. Mas hoje a CBF trabalha com o retorno do calendário nacional para o final do mês de julho e início do mês de agosto. Algumas definições importantes já, Prieto, como, por exemplo, a entrada em campo. Primeiro entra um time, depois entra outro. No intervalo, aquele time que entrou depois sai um pouco antes. Todos os jogadores envolvidos na partida serão testados 48 horas antes, com testes rápidos da Covid-19. E todas as pessoas que irão trabalhar no jogo, isso já está definido, não tem um número definido ainda de profissionais que trabalham no staff, enfim, parte técnica, mas será um quadro bastante enxuto. Eles passarão por uma triagem. Por exemplo, haverá lá no estádio, no dia, a medição da temperatura das pessoas que vão trabalhar no dia do jogo. O VAR ficará fora do estádio. Outra definição importante sobre a arbitragem, poderá ser regional. Ou seja, para citar um exemplo, um árbitro aqui do sul do país poderá apitar um jogo de Grêmio ou do Internacional. Essa é uma definição importante também que já foi tomada. A outra definição diz respeito ao doping. Antes da pandemia, de praxe, 4 jogadores eram sorteados para o doping. Apenas 2 nesse período da pandemia. Serão 2 jogadores sorteados. Tudo indica, e essa é uma recomendação da área médica, que os jogadores não tomarão banho no vestiário do estádio. Eles sairão de campo, uma passada rápida dentro do vestiário e casa. Levarão a roupa do jogo para dentro de casa. São essas as informações que consegui apurar por enquanto, Prieto, mas tem algumas reuniões agendadas já para o início dessa semana com todas as áreas para afinar esse protocolo. Então, são essas as informações. Eu acho que a principal delas, e claro que nenhum dirigente da CBF vai confirmar, pelo menos por enquanto, é esse prazo de final de julho, início de agosto, por tudo que eles estão acompanhando do cenário da pandemia no Brasil, mas essa é uma projeção que é feita. E eu ressalto aqui e sublinho, não haverá nenhum tipo de forçação de barra por parte da CBF para acelerar o retorno do futebol aqui no país. Prieto. São informações exclusivas do Wagner Martins, as coisas estão acontecendo e a informação para você aqui no AUP, o Wagner Martins com fontes dentro da CBF, trazendo informações novas com relação à volta do futebol brasileiro. Um detalhe com você, Wagner, essas informações da CBF têm algum alinhamento com a Confederação Sul-Americana de Futebol, pensando na Libertadores da América, ou essas informações são exclusivas do futebol brasileiro? São exclusivas do futebol brasileiro. E
todos esses protocolos, todos os campeonatos estaduais deverão acompanhar esses protocolos. Não tenho nenhuma informação de relação ou de troca de informações entre CBF e Conmebol neste momento, Priya. O que eu sei é que Grêmio e Internacional foram consultados já pelo departamento médico da CBF, né, pelos médicos responsáveis, porque Grêmio e Internacional foram os primeiros a retornar às atividades. Então, todos os protocolos de dia a dia, de treinamentos, Grêmio e Internacional foram consultados. Mas não há relação entre CBF e Conmebol, pelo menos por enquanto. Tá, e aproveitando você em Porto Alegre, em que estágio se encontra a volta, preparação ou pelo menos reuniões dos clubes do Rio Grande do Sul e mais precisamente os dois grandes aí de Porto Alegre, o Grêmio e o Internacional? Aconteceu uma reunião no início da semana passada. A Federação Gaúcha de Futebol apresentou uma proposta de retomada do futebol aqui do estado, justamente nesse período que eu acabei de colocar, que a CBF trabalha. Segunda quinzena de julho e início do mês de agosto. Isso, entre outras questões, como, por exemplo, o não rebaixamento de clubes nesta temporada de 2020. E no outro dia, se eu não me engano, isso foi colocado na segunda-feira. Na terça aconteceu a votação e essas sugestões da Federação Gaúcha de Futebol, elas foram aprovadas por unanimidade pelos clubes. Mas a Federação Gaúcha de Futebol, assim como a CBF, age da mesma maneira. Não vai pressionar, no caso aqui, o governo do estado do Rio Grande do Sul para acelerar o retorno, mas faz a leitura de que é viável na segunda quinzena de julho. Tá certo, Wagner Martins ao vivo aqui, a última palavra, trazendo as informações mais novas, as últimas novidades do futebol brasileiro, na expectativa de retorno, portanto, com previsão da CBF da segunda quinzena do mês de julho para o início de agosto, com os protocolos já adiantados aqui pelo Wagner. Wagner, muito obrigado pelas informações, uma boa noite para você e ótima semana, amigo. Igualmente, Preto, um abraço a todos aí. Grande abraço. Edmundo, e entrando aí na carona do final da conversa com o presidente Marcelo Paz, da equipe do Fortaleza, e a informação também que eu trouxe aqui de um jornal espanhol, e que é de fato as lesões dos jogadores nessa volta do campeonato alemão. De 6 partidas disputadas, eu estou falando do sábado, não estou falando dos jogos de hoje e evidentemente que não do jogo de amanhã. 8 jogadores saíram com lesão muscular. Quanto precisa um jogador profissional para retomar a atividade num momento desse no futebol brasileiro, Edmundo? Bom, Prieto, não tem uma regra, né? A gente vê o campeonato acabar. Os jogadores ficam 30 dias de férias. Esse ano nós não tivemos nem 14 dias de pré-temporada. O Flamengo, por exemplo, que foi ao Mundial, treinou durante uma semana só e voltou. Essa pandemia, ela trouxe uma particularidade. Os atletas não estão de férias, eles estão em casa, né? Tem que ficar restrito ao seu lar. Mas eles podem treinar, fazer atividade. Hoje existe um treino chamado treino funcional, que à distância você consegue fazer bons treinamentos. Eu acho que a gente viu aí um excesso de lesões, porque os movimentos do futebol, eles são maiores, eles são mais fortes do que um movimento de treino. Eu acho que o Marcelo Paz, presidente de Fortaleza, tem razão de que é necessário um período longo de pré-temporada. Mas, nesse momento, acho que isso não vai ser possível. Até porque há de ligas para que alguns campeonatos terminem dentro do campo, e aí a gente não vai ter tempo hábil para concluir todas as competições. Acho que quando tiver liberado a volta aos treinamentos coletivos, né, de todo mundo junto dentro do clube, eu acho que um pouco depois, 10 dias, terá que obrigatoriamente
colocar os jogadores para correr risco de lesão, mas que para cumprir os protocolos, cumprir as etapas que tem para cumprir das competições, para a gente terminar a temporada 2020 quanto antes possível. A gente sabe que há a possibilidade dela terminar no início de 2021, mas quanto antes a gente puder antecipar o início para poder antecipar o fim, também vai ser benéfico para a sequência da vida, porque a vida vai continuar pós-pandemia.